Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Davi aqui nas paradas de sucesso ou insucesso. Lembrei até agora do saudoso Mário Schwarzman, né? Meus irmãos, o tempo vai passando e boas pessoas vão indo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele por si só se explica. Um verdadeiro especialista falando, meus irmãos, do porquê, né? Tanta maldição entra na vida das pessoas. Como vocês sabem, isso não é propaganda. No Velho Diário do Davi eu explico muitas dessas entidades e explico uma coisa bem polêmica, né, que muitos evangélicos não gostam de falar disso, que é a questão da ambientalização do lugar. Veja, isso é bíblico. Desde o Velho Testamento você vê que tem melodias, o próprio Davi fazia isso, o rei Davi, que agradam a Deus. Também é dito no Velho Testamento que existem os aromas agradáveis a Deus, certo? E quando você tem um lugar limpo, inclusive Deus, você lê o Velho Testamento, você vai ver que Deus dá instrução ao povo dele de como fazer o saneamento básico. Deus abomina a imundícia é coisa do demônio. Ele que está imundo, o corpo dele se encontra totalmente imundo, cheio de doenças, por causa da treta no céu. Ele foi cortado, ele foi arrebentado, e ele não tem mais a luz divina para se banhar e se recuperar. Então ele também não pode morrer por ser imortal, mas vive com essas chagas, com esses cortes, com esses ferimentos. Ele e boa parte da turma dele, que inclusive perderam até a consciência e se transformaram em forças de destruição. Isso eu também explico no Velho Diário do Davi. Então não é uma coisa que eu fiz assim, fazer aqui, botar um monte de merda e colocar para o público. Foram 20 anos, né, de pesquisas, mais do que isso, e que inclusive basearam muito do que eu falo nos vídeos. Esses meus estudos serviram para fazer muitos dos vídeos que vocês inclusive gostavam, como a hora da meia-noite, né? Tudo vinha desse conhecimento. Então eu explico isso, e existe, família, embora muitos evangélicos não gostem de falar isso, mas tem, né? Não é à toa que diversas religiões colocam incensos, tem vários tipos de incenso, porque tem, sim, coisas que agradam e desagradam, tanto o lado do bem, porque assim como existe o bem, existe o mal. Então eu já digo para você, não sei nem por que eu estou falando isso, talvez Deus me tocou aqui, né? Eu, um mero pecador, para talvez dar um toque a você. Sabe você, rapaz, moça, que tá morando sozinho, sei lá, aqui é minha casa, usamos uma camisinha, tá aí debaixo da cama, tá uma imundícia a casa, uma sujeira. Olha, Deus não vai habitar um lugar assim. Já entenda isso. As ações físicas, a fé não pode, né? Coloque isso na cabeça, sem as ações físicas, elas não podem existir, um não existe sem o outro. Eu tenho fé, mas você não demonstra isso fisicamente, você não toma nenhuma atitude. Então a sua fé é morta. A fé sem ação, ela é morta. É bíblico isso. Tá certo, meus irmãos? Então tem sim plantas, tem músicas, tem o estado da limpeza da sua casa. Tudo isso influencia para que entidades boas ou ruins se manifestem no seu lar. Então se você tem descuidado disso, tá uma bagunça danada, isso não é bom, tá certo, família? Você tem muito mais chance de uma entidade opressora entrar na sua casa, e é isso que todo o meu estudo me leva a crer, que espírito humano, de fato, eu, né, particularmente, não acredito. Acho até que entidades tomam a forma, e são diversos tipos. Lá também eu explico sobre as classificações do demônio. Assim como Deus tem a classificação de 3 anjos, 3 classes de anjos, dos demônios também. Tem os demônios menores, que são chamados familiares, e eles tomam a forma, a voz, até os pensamentos de uma pessoa falecida, para enganar a muitos e levar para outras doutrinas. Tudo isso está no Velho Diário do Davi. Aproveite esse carnaval, né, essa festa imunda do demônio, para você refletir. Tenho certeza que vai ser uma boa aquisição, né? Menos de uma pizza por mês para o Davi, você pode dividir em 10 vezes. Você vai ter acesso a esse conhecimento que é raro hoje em dia, porque ninguém tem coragem. Eu lancei porque foi assim, né, de forma particular. Agora vamos ouvir aqui, né, a confirmação do que eu estou falando por outra pessoa, por outra visão, né? Que ele vai falar exatamente isso, né, sobre essas maldições que vêm através da música. Por exemplo, esse vídeo que eu estou vendo aqui tem assim, ó, o título: não escute, tá assim no YouTube. Depois você pode ver ele inclusive lá, ó. Não escute esse tipo de música, ou o seu fim, ou é o seu fim e da sua família.
Tá certo? E aí o Daniel Lopes vai explicar aqui, ó. Vamos lá. Esse pessoal aí que eles ficam famosos do nada, né? Tem até aqueles, o caso do Rolling Stones, né? Sim. Que eles falam que eles escreveram as letras quando eles, tipo, entrava um espírito neles e eles escreviam as letras lá. Esse pessoal que fica muito famoso, assim, sempre tem uma história meio de ocultismo barra, né? Sim. Ali espiritualidade, né? Que Sim. até o rock and roll significa pedra rolando. Sim. Será que é tipo provocando Cristo? Ou não? Eu tô errado. Então, essa história é legal pra caramba, né? Porque eu estudei em conservatório de música também, né? Eu gosto muito de música. Estudei na escola de música Vila Lobo, lá no Rio de Janeiro. Meu pai diz que eu manjo muito de música, mas não toco nada, né? Ainda bem que eu não tenho problema de trauma, né? Senão eu ia ficar Ele fala traumatizado. que eu não sei tocar nada, né? Eu toco contrabaixo. O rock vem da igreja, né? Porque o rock vem do spiritual, né? Que é uma música da igreja. Saiu de dentro da igreja. Inclusive, o Ray Charles, ele, na época, ele gerou... Não o Ray Charles da Inglaterra, filho da rainha. Tô falando que é o músico, né? O cego, o pianista. Que o Jamie Foxx fez um filme do Ray Charles e ganhou o Oscar, né? Já que a gente... Conectando aí os pontos, né? O Ray Charles, ele pegou o ritmo gospel, que já tava virando meio rock, com o spiritual, e ele colocou letras profanas, né? Letras mundanas. E foi um grande escândalo, né? As pessoas da igreja ficaram escandalizadas. Inspiração satânica, família. Então, assim, o rock sai de dentro da igreja, né? A música afro-americana evoluída, né? E o que vai acontecer no meio disso é que você tem uma outra linha que vem do blues. E aí o blues tem a história do Robert Johnson, né? Que o rock evoluiu do blues e o Robert Johnson foi aquele cara da... A história ficou famosa no filme A Encruzilhada. Que é com o garoto do Karate Kid lá, o Ralph Macchio, né? Sim. Pra quem gosta de tocar guitarra também, o Steve Vai participa. Aí tem um duelo de guitarra do Steve Vai com o Ralph Macchio. E é aquela história que ele foi no Encruzilhada e fez um pacto com o diabo pra ficar famoso, né? Que parece um pouco a história do Bob Dylan também, né? O Bob Dylan é um cara do interior dos Estados Unidos, de uma família de fazendeiros lá. Ele não queria ser garoto da roça, né? Ele queria sucesso e tal. E diziam que ele não sabia nem cantar nem tocar violão, né? Cara, não sabia tocar e nem cantar violão. Aí ele foi pra Nova York e depois de 6 meses o cara voltou compondo músicas que pô, como assim que você compôs, né? Tanto que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Recentemente. Do alto nível das letras e tal. E aí, numa entrevista recente não, deve ter uns 10 anos pro 60 Minutes, na época que ele lançou a biografia. Ele é um cara meio recluso, ele não gosta muito de dar entrevista, mas pelo contrato com a editora ele tinha que participar de entrevista para divulgar o livro, né? E aí o entrevistador no 60 Minutes pergunta para ele: pô, você já tem tanto dinheiro, tanta fama, por que você ainda faz show? Ele fala: por causa do meu compromisso. Você fala: compromisso com o quê? Ele: com o comandante aí, geral aí. E que comandante geral? Aí, do exército? Ele falou: não, do mundo que a gente não vê. Nossa. Aí o cara deu uma de sonso, né? Falou: mas não tô entendendo. Ele falou: do diabo, pô. Meu pacto com o diabo, eu preciso continuar por causa do pacto. Aí o cara riu, ele falando sério, né? Aí o cara falou assim: mas você continua compondo? Ele falou: não, aquelas letras que eu compus naquela época eu não consigo compor mais não foi eu que compus. Que ele falou que as letras apareciam, né? Eles escreviam, desciam e ele... download. Então, assim, o rock, né, a música acabou. Depois do Robert Johnson começou... Mas não... Isso não é particular do Robert Johnson nem do rock, porque o violinista Paganini já tinha uma história que ele tinha feito pacto, né, que ele era um virtuoso, tinha uma velocidade impressionante nos dedos. Tem um livro interessante que é de uns estudiosos da música brasileira, né, que é o José Ramos Tinhorão. Ele tem um livro chamado História Social da Música Popular Brasileira. Nesse livro, ele é muito legal que ele vai contar a história do samba, né? Você vai ver que samba vem da palavra semba, que é africana, que significa umbigada, que eles dançavam batendo umbigo com umbigo, né, a barriga. E o samba, o chorinho, né, você vê a grande mistura que foi feita. O chorinho, por exemplo, ele vai argumentar que é mistura da polca, que é uma música polonesa, com o lundu, que é a música africana, né? Foi muito legal essa história, né? Acho sensacional essa caldeirão cultural brasileiro, né? Que pra mim, o Brasil tem a música mais rica do mundo. A música brasileira mesmo, né? Nossas... O MPB mesmo, né? Essas podridões que toca aí.
Minha filha, anos atrás, ela falou, pai, me mostra as músicas brasileiras. Eu falei, filha, a primeira coisa que eu preciso te explicar é, existe uma diferença entre música brasileira e música produzida no Brasil. A maioria das músicas produzidas no Brasil não tem uma pegada brasileira. Mas a música brasileira eu vou te mostrar. Aí já foi logo no ápice pra mim, que é o Hermeto Pascoal, né? Eu falei, música brasileira é isso, né? Milton Nascimento, melodias que são originalmente brasileiras mesmo. Então, nesse livro do José Ramos Tinhorão, ele mostra a história da música no Brasil desde a colônia, desde os primeiros portugueses que vieram. E ele mostra que na época do Brasil colônia, tinha uma lenda de um cara, eu não me lembro onde que era, se era em Pernambuco ou aqui no Rio. Aqui não, né, que a gente tá em São Paulo, né? Mais pra cá, que eu sou do Rio. Que um cara que tinha feito pacto com o demônio. Caramba. E ele ficava possuído, ele não sabia tocar violão, ele ficava possuído, pegava o violão, tocava esplendidamente. E aí quando ele incorporava e sentava na praça e começava a tocar, vinha todo mundo assistir. E até o padre vinha assistir e curtia. Ele falava, é o demônio, mas tá bonito pra caramba. Parabéns, demônio. Então, assim, isso não é particularidade do rock, né? É coisa ancestral, né? Isso é ancestral. E principalmente também no pop, né? Sim. Porque o Satanás, ele age tanto no mundo pop, né? Recentemente teve aquele show no Rio de Janeiro lá, Sim. que parecia que era um pacto, né? Com esse show que teve aqui, como que é o nome da cantora, Matheus? Que teve no Rio de Janeiro? Swift. Que teve no Rio de Janeiro. A Madonna. Pô, Madonna. Ela fez um negócio ali. Sim, que dá até medo, pô. Ela é a chefona, né? Ela é a manda-chuva da parada. Ela que tá na frente. Sim, mesmo, assim. Ela que manda. Aquilo dali foi um ritual, não foi, Daniel? Foi, sempre é, né? Entregou a nossa nação ali. Né? O pessoal que é esotérico, eles mexem muito com energia, né? Sim. Tudo pra eles é energia. E você tem uma multidão ali cantando e celebrando e vibrando. Abre portais. Isso é uma captação de energia para que o feitiço seja efetivado. Entendeu? Então o show é um ambiente propício demais para isso. Então eles aproveitam os shows para fazer o feitiço. Porque assim as entidades podem, o pessoal esotérico chama de egrégora, né? Egrégora é quando tá todo mundo mentalizando a mesma coisa. Aí, e essa energia psíquica é usada para acender o pavio do encantamento. Das entidades. Ô Daniel, então a pessoa que é lá cristã, ela não tem que frequentar esses lugares, né? Ela tem que fugir, né? Tem que tomar cuidado. Porque eu vejo que tem vários cristãos que falam assim, não, em mim não pega nada, eu vou mesmo, eu frequento. Eu falo, meu, mas... Não tentarás o Senhor teu Deus, né? A Bíblia nos ensina. Exatamente. Esse negócio de eu sou bonzão. Não entra nada em mim, né? Essas coisas assim é meio... Eu não vou brincar com essas coisas, não. Quem diz já está influenciado. Jesus mandou os cristãos como ovelhas e meia-lobos, né? Então, não vejo um problema um cristão ir a um show desse, não se contaminar e até ser sal da terra e luz do mundo, ou luz nas trevas. O problema é quando você está lá participando do culto, né? Exatamente. Você está entregando a sua alma para aquilo ali, achando tudo lindo. Né, o pessoal olha essas luzes. A Taylor Swift agora na última turnê dela, que é a turnê Eras, né? Que ela lucrou, foi a primeira mulher a lucrar $1 bilhão, né? Nossa, bilhão? Bateu o recorde, $1 bilhão. Ela tem uma música Willow, né? Onde ela faz um ritual explícito, né? Se todo mundo se veste de bruxa. Aí uma coisa você, como cristão, tá ali no show e fala, estão fazendo uma encenação de um ritual, né? Outra coisa você fala, que legal, uhul, isso aí, bacana. Eu quero também, mamãe, compra roupa de bruxa pra mim. Então tem que saber separar as coisas, né? Tem que ficar... eu sempre falo que a gente fica muito atento aos sinais, né? Às vezes tem coisa que é explícita, né? Exatamente, tem coisa que tá bem explícita. Família, isso aí que eles estão falando, eu já discordo, não é porque eu digo por mim. Vocês sabem que eu tenho um gosto pelo rock, eu gosto das músicas. E a minha banda favorita sempre foi o Iron Maiden, né? Mas depois que eu conheci a origem da banda, as letras, né, qual era a verdadeira intenção, eu simplesmente perdi o gosto. Não é que eu tô me sentindo proibido, não. É porque sabendo a intenção dos caras e o que aquelas músicas têm em suas letras, pra mim perdeu a graça. Só isso. E quando eu acho que é um cristão de verdade, né? Imagine, vou dar um exemplo.
que alguém, né, fizesse uma música boa pra caramba, um ritmo contagiante, show de bola, mas falando que você é corno, né, que a sua esposa é uma quenga, que o seu pai não é seu pai, né? Você curtiria essa música? Você andaria, isso é só zoação, deixa eu aumentar o som aqui. Não, cara, vamos deixar de hipocrisia, você odiaria a música. Então, se você tem Deus como teu pai, por que você fica ouvindo isso? Ofensas a ele, blasfêmias, muitas vezes. Mesmo de encantamento e maldição, né, escondido nas letras. Por que você faz isso? Então, meu irmão, você não é cristão de verdade. Porque eu ainda entendo as pessoas mais jovens que estão chegando agora, né, que não tiveram acesso a muitos dos conteúdos que a gente fazia. E elas ainda estão em dúvida, meio enganadas, mas para nós, meus irmãos, que já sabemos, você que acompanha o conteúdo há anos, não tem desculpa não, meu irmão. Aí é faca no zoiudo de verdade. Tá certo? Então existe sim muita maldição, muita inspiração, como você ouviu aí, né? É bom você trazer outras pessoas, porque você vê que não é uma coisa, saiu da cabeça de fulano ou de Beltrano, não, é um consenso. Quando você pesquisa, você vê que tanto para o bem, né, você pega a própria Bíblia, é um exemplo disso, quantas profecias a gente está vendo agora, né, se concretizando, a gente chega a se arrepia quando vê aquilo ali. É o livro das revelações, meu irmão. A Bíblia é o livro das revelações, nunca fica desatualizada, é incrível isso, né? Por quê? Porque foi Deus que revelou aquilo ali. O diabo, ele não é o dono do futuro, mas ele avisa como um criminoso o que vai fazer, sabe? Se eu chegasse e dissesse para você, olha, eu vou ceifar a vida de cicrano, tal dia, na terça-feira agora eu vou ceifar a vida de fulano. Não foi quando acontecesse, você não ia dizer, olha, eu fiz uma premonição aqui. Não, eu te avisei antes. Você não ia dizer, Davi é um profeta, ele disse e o cara morreu mesmo. Não, eu ceifei o cara, eu cometi um crime. Então não foi uma profecia, né? Eu simplesmente fui lá e fiz acontecer. Então acho que o capeta ele age dessa forma. Ele avisa aos dele, olha, eu tenho um plano, esse plano aqui, ele vai contagiar muita gente. E daqui a, por exemplo, daqui a mais 6 meses vai acontecer. E de fato, família, os pactos são feitos dessa forma. Ele abre os caminhos. Esses artistas que, como você ouviu, um não sabia nem tocar, né? Com 6 meses o cara volta sendo uma fera, desafiando os reis da guitarra, né? Ele dá esse tipo de talento, né? Na verdade você já tem esse talento, mas ele faz desabrochar, sabe? Você ir para frente, você alcançar patamares. Inclusive se você não tiver talento nenhum, o pacto nunca funciona. Porque ele vai usar, e é aí que consiste, né? O outro já está milionário, você ouviu ele falando, né? De outro exemplo. O cara já milionário e ainda fazendo música. Ué, você já está muito rico, por que você não para? Porque o pacto não deixa, a entidade não deixa. A entidade levou ele até aquelas alturas para que ele, né, consiga laçar, amaldiçoar muitas vidas. Porque é assim que elas se fortalecem. Então, a pessoa não pode simplesmente abandonar. E se abandonar, meu irmão, aí se abandonar, desleixar do trabalho, né? Começar a ficar... Você é um escravo quando você faz isso. E o demônio não quer mais a tua alma, porque só de pensar no pacto você já é dele. Então ele quer agora, né, usar você para atrair outros. E ele vai usar o máximo, vai potencializar o máximo de você. Então ele nunca sai perdendo, ele ganha 2 vezes. Já ganha a tua alma na hora que você faz e vai ganhar muitas outras através do seu trabalho. Você será uma ferramenta de perdição. Tudo isso, meus irmãos, eu explico com detalhes e sem censura no Velho Diário do Davi. Acho que é uma excelente oportunidade agora, esse carnaval, essa época, tá muita gente em casa, para você adquirir. Tá certo? Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Lembra que tá lá na Hotmart em 10 vezes sem juros ainda, né? Já subiu o preço, já subiu taxa e eu ainda estou mantendo, para que mais pessoas tenham acesso, né? Então é isso, meus irmãos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e que Ele proteja cada um de vocês. E não descuida da limpeza, né? Coloque louvores na sua casa, isso é bom. É uma coisa que eu farrapo muito aqui, porque são poucas as músicas evangélicas que eu gosto. Mas eu também tenho que fazer isso, sabe, família? É bom a gente colocar. Isso é um fato. Não vai nessa história de que não, é só minha fé baixa, porque a fé sem ação ela é morta. Fiquem com Deus e agora sim, fui.